E a gente agora vai falar sobre a gangorra da nossa vida, da vida cristã. Paulo deixa sem, obviamente, ele falar sobre isso especificamente. Nos escritos, Deus consegue mostrar isso para a gente, fica claro. Então, o título da mensagem é A Gangorra da Vida Cristã, 2 Coríntios 12, 1 a 10. O apóstolo Paulo escrevendo à igreja, ele diz assim, segunda carta de Paulo a Coríntios, capítulo 12, verso 1, diz assim: se é necessário que eu me glorie, ainda que não seja conveniente, vou falar a respeito das visões e revelações do Senhor. Aí Paulo continua, diz assim, no verso 2: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou sem o corpo, não sei, Deus o sabe. Verso 4, 2 Coríntios 10. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras invisíveis que homem nenhum tem permissão para repetir. Desse eu me gloriarei, não porém em mim mesmo, ao não ser das minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei louco, porque estarei falando a verdade. Mas evito fazer isso, para que ninguém se preocupe comigo mais do que vê em mim ou do que ouve de mim. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. 2 Coríntios 12, verso 9. Então ele disse, quem disse? O Senhor. Depois de 3 vezes, Paulo pediu para que esse espinho se afastasse da vida dele. A minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fortaleza? Não. Na riqueza? Não. O poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. E ele fala algo maravilhoso. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então eu sou forte. Bendito Deus, amado Pai, louvado e agradecido seja o seu nome. Deus Todo-Poderoso, que o Senhor nessa noite possa falar nos nossos corações, tratar com a nossa vida, fazer com que nós possamos sair daqui, Senhor, alimentados desse pão, um pão quentinho, fresquinho, um pão, uma asa do céu, algo que vai nos alimentar espiritualmente, alimentar a nossa fé, trazer para nós, homens e mulheres que procuram cada vez mais se aperfeiçoar na sua palavra, Senhor, um crescimento espiritual. Então, Pai, fala, Pai, porque dependemos da sua voz, dependemos da tua palavra, dependemos da ação do teu Espírito. Então, Pai, essa casa é sua, esse lugar é seu, tu és o dono desse lugar, dono da nossa vida, esse povo é teu, nós todos somos seus, e nós queremos ouvir a tua voz, não queremos ouvir o homem, queremos ouvir a ti, Senhor, que eu não possa atrapalhar, que eu possa aparecer no canal, Senhor, para que as pessoas possam ouvir aquilo, Senhor, que o Senhor falou comigo primeiro, mas que essa mensagem possa vir do alto e possa impactar, Senhor, nosso coração e a nossa mente, a fim de que haja transformação de caráter em nós, Pai. E para que haja crescimento em nós, o Senhor possa, então, fazer com que a minha boca seja o seu novo, meus olhos os seus olhos, para que possa, em nome de Cristo, Senhor, essa palavra ser ruminada, Senhor, não apenas durante esse período, mas ser ruminada durante a semana em nossas vidas, para que a gente possa compreender, Senhor, que há momentos de picos e há momentos de crise, há momentos em que ficamos bem, parece que está tudo bem, e momentos que nem tão bem estaremos, mas que o Senhor é o dono de todas as coisas. Então, Pai, toma, Senhor, o
Cristo, que todos digam amém e amém, poder se assentar. Essa segunda carta de Paulo à igreja de Coríntios, ela na realidade é uma resposta ao momento de crise que havia na liderança daquela igreja, a igreja de Coríntios. Então Paulo escreve a segunda carta porque ele fica preocupado com a crise que há dentro da igreja de Coríntios, mas uma crise especificamente relacionada à liderança daquela igreja. Por quê? Porque alguns líderes que estavam naquela igreja, eles tinham vindo da Judéia e eles foram parar em Coríntios, na cidade de Coríntios, na igreja de Coríntios, e eles começaram então a ministrar naquela igreja. Mas eles não ministravam somente na igreja, eles começaram então a ministrar e a também a depreciar o ministério apostólico do apóstolo Paulo. Começaram então a ministrar na igreja de Coríntios e também falar mal, depreciar o ministério apostólico de Paulo. Começaram a dizer que as credenciais apostólicas de Paulo, a igreja de Coríntios, elas geravam dúvidas. Eles ministravam que havia dúvidas quanto ao ministério apostólico de Paulo. Que Paulo não tinha autoridade pastoral para conduzir a igreja de Coríntios. Que Paulo não tinha experiências arrebatadoras do Espírito. Que Paulo não tinha experiências de sinais e prodígios que pudessem legitimar a sua autoridade pastoral naquela igreja. Então eles começaram a depreciar, homens vindos da Judéia, a depreciar o ministério apostólico de Paulo. É como se hoje homens ministrassem na igreja e pegassem o microfone e começassem aqui a ministrar não apenas a palavra, mas a também depreciar o ministério pastoral de alguém, de alguma pessoa, de repente alguém que fundou a igreja, de alguém que saiu da igreja, de alguém que estava aqui em algum momento e participou da igreja. E eles começaram a fazer isso justo com o apóstolo Paulo, e eles tinham como alicerce para poder falar isso, era porque Paulo não falava dessas experiências. Paulo não falava, ele não demonstrava os sinais e prodígios que Deus havia feito com ele. Então, o apóstolo Paulo, preocupado com isso, mesmo não querendo fazer isso, eu acho que de maneira constrangida ele começa então a escrever essa igreja e a falar de algo que ele mesmo experimentou à luz das Escrituras e da sua história. Então, Paulo, ao saber disso, ele envia a carta, essa carta, ele separa um momento para poder falar de uma experiência que ele teve, de algo que aconteceu na sua vida, de maneira sobrenatural. Mas Paulo era uma pessoa que não gostava de falar das suas experiências. Eu, por exemplo, não gosto de falar da testemunho. Eu não gosto de falar da minha vida pregressa. Mas eu lembro da minha vida, para saber onde eu estou hoje, graças a Deus. Eu lembro da onde eu vim. E graças a Deus por causa disso. Mas eu não fico usando isso como mulher para poder estar falando o tempo todo. Eu não fico usando isso, então também tinha esse tipo de não gostar de falar do que Deus fazia por ele, fazia pela vida dele. Paulo não gostava, mas por amor ao Evangelho, de maneira apologética, ele argumenta através justamente desse capítulo 12, justamente argumenta contra esses falsos apóstolos, argumenta a experiência que ele teve, argumenta algo que aconteceu de maneira sobrenatural na vida dele. E você repara bem que o constrangimento da exposição dessa experiência fica claro lá no verso 11, que a gente não leu, é o verso depois, do verso 10, o verso posterior ao último verso que a gente leu, que ele diz assim: fiz de louco, mas vocês não ficaram a isso. Eu devia ter sido recomendado por vocês, pois em nada fui inferior, na tradução NAA, diz aí, a esses super apóstolos, ainda que nada sou. Essa tradução da NAA fala de super apóstolos. Em algumas traduções, principalmente na NVI, ela fala falsos apóstolos. Paulo argumenta contra esses homens, dizendo que ele mesmo, de maneira constrangido, aborrecido, ele iria por amor ao Evangelho, falando que Deus fez através da vida dele nas igrejas que ele plantou. Experiência com Deus.
Tem gente que gosta de falar das suas experiências com Deus, das coisas que acontecem na sua vida, das experiências boas, nem trocar vezes ideias sobre as experiências com Deus. Paulo estava aborrecido. Paulo estava constrangido não só porque aquelas pessoas estavam ministrando quanto ao seu ministério apostólico. Ele estava constrangido porque ele tinha que abrir algo que ele teve de experiência com Deus, algo sobrenatural. Paulo fala então de forma contundente, antes do capítulo 11, no verso 22 e 23, o anterior a esse, ele fala primeiro da sua relação a esses super-apóstolos, esses falsos apóstolos, esses falsos líderes, que acusavam Paulo de não ser um líder da Judéia, um líder israelita, que Paulo, na realidade, era um líder judeu da dispersão, então não era um líder legitimado por Deus. Mas Paulo diz lá, no capítulo anterior, no capítulo 11, no verso 22 e verso 23, ele fala, antes de ele começar a falar das suas experiências, ele contra-argumenta os argumentos daqueles falsos profetas e falsos apóstolos que estavam depreciando o ministério apostólico. Ele fala assim: são hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São da descendência de Abraão? Eu também. São ministros de Cristo? E aí ele põe: falam como for de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em ações, mais do que eles em prisões, muito mais em perigo de morte, muitas vezes, e ele continua. E você vai ler os versos depois, do verso 23, 24, 25, ele começa a falar dos açoites, das prisões, do naufrágio, daquilo que ele sofria por causa do Evangelho, por causa do amor a Cristo. Olha, eles são hebreus, eu também sou. Eles são israelitas, eu também sou. Eles são descendentes de Abraão, eu também sou. São ministros de Cristo? Eu vou te dizer, olha só. Aí ele começa a relatar, a dar as suas credenciais, a tudo aquilo que ele passou no passado, em sofrimento por causa do Evangelho, porque Cristo, quando teve um encontro com ele, quando lá em Damasco, ele sai dali, ele é levado, cego, para uma casa na rua direita. Quando ele vai falar para a gente, vai lá e impor as mãos sobre Paulo, ele fala: olha, eu levantei esse homem é perseguidor, quem sabe, dos cristãos na mão, eu levantei ele porque eu preciso dele, porque ele há de sofrer por causa do Evangelho. E aquele homem sofreu por causa do Evangelho. Quem fala de facilidade no Evangelho, realmente a gente tem que pensar 2 vezes. Quem traz muita facilidade para a vida cristã, a gente tem que pensar 2, 3, 4, 5 vezes. Claro que Deus é o melhor para a nossa vida, mas nem sempre o melhor para a nossa vida é o que a gente acha que ele deve ser. Deus sabe o que é melhor para a nossa vida. Às vezes, e muitas vezes, nós atrapalhamos o governo de Deus na nossa vida. Pois bem, Paulo então começa a falar, a relatar, a propagar tudo que já havia passado. Paulo estava falando com a autoridade espiritual apostólica. Paulo estava falando da autoridade espiritual apostólica dele, a igreja de Coríntios, que não se dava apenas por sinais, por prodígios, por visões, por revelações, que ele também tivera, mas principalmente ele estimava o ministério pastoral, o ministério apostólico, era exatamente os sofrimentos, era exatamente as dores, era exatamente as privações que ele passava, as tribulações daquele homem, as suas lutas. Lutero, ele escreve que a noite depois que ele tem. Então Paulo, mesmo constrangido, mesmo aborrecido, ele vai compartilhar com os irmãos a sua experiência. Então a exposição de hoje milita entre as visões gloriosas e as aflições da vida. Nós temos assim entre as visões gloriosas que nós temos e as aflições que a vida nos coloca. E são justamente esses 2 argumentos no texto que lemos no capítulo 12. Eu não sei se você reparou, mas a gente fala das visões gloriosas, mas a gente também fala das aflições da vida. Primeiro, Paulo fala da sua visão gloriosa, e depois ele fala do seu grande sofrimento. Então, veja bem, Paulo começa dizendo: se é necessário que eu me glorie, ainda que não seja
Ele quer falar dele sem ter uma condição egocêntrica, sem ter uma condição centralizadora. Ele fala dele na terceira pessoa. Ele tira dele, Paulo, o apóstolo, a experiência que teve e coloca essa experiência numa terceira pessoa. Paulo diz que teve uma experiência grandiosa. Ele teve visões, e a palavra, em relação ao texto original, ele é apocalipse. Significa trazer aquilo que está encoberto. Elucidado, mais escondido. Paulo, então, vai falar das visões que ele teve. E ele tinha propriedade para falar disso, sobre visões. Porque a primeira visão que ele teve foi uma visão clara e inequívoca. Quando ele estava no caminho de Damasco, Atos 9, quando ele se prepara com um brilho com fulgor, com luz, e diz a palavra de vida que ele ficou ofuscado diante da grandiosidade de iluminar aquela luz, a ponto de ele se questionar o que estava acontecendo naquele momento. E aí ele ouve a voz de Cristo glorificado. Ele ouve a voz do Senhor dizendo: eu sou Jesus a quem você anda perseguindo. Esse Paulo teve uma visão grandiosa quando ele esteve no templo de Jerusalém. Ele estava no templo orando e clamando, e ele fala que no determinado momento ele teve uma visão fenomenal, sobrenatural. E a visão que ele teve do Senhor dizendo: sai da cidade de Jerusalém. E ele então sai da cidade de Jerusalém. Ele estava em determinado momento, pregando o Evangelho, e ele tem a visão de um varão macedônio dizendo: Paulo, nos ajude a através da Macedônia. Paulo teve várias visões, várias experiências sobrenaturais, experiências invisíveis, grandiosas, revelações de mistérios, revelações que foram entregues a esse homem. E aí ele fala de uma dessas visões, uma dessas revelações. Em carta, pessoalmente, a respeito de uma visão que ele teve há 14 anos atrás. Paulo tinha omitido uma revelação que ele tinha tido há 14 anos atrás. Ele não tinha falado para ninguém dessa visão, até esse determinado momento. Ele poderia ter falado sobre a sua experiência poderosa nessa revelação, mas ele guardou durante 14 anos essa experiência, uma experiência tremenda. Ele foi arrebatado ao terceiro céu. Ele foi arrebatado ao terceiro céu. Hoje a gente vive num mundo onde as pessoas se projetam, onde as pessoas se autodefinem, projetam seu personalismo. Paulo guardou durante 14 anos uma experiência de um arrebatamento até o terceiro céu. Pessoas hoje projetam seu ego, seu eu faço, eu determino, eu reivindico, eu mando, eu sou o cara. Tudo acontece por causa das minhas mãos, das minhas atitudes. Sou eu a pessoa que resolve fazer tudo. Pessoas que cultuam o seu personalismo. Paulo fala desse arrebatamento com constrangimento. Paulo fala aborrecido. E ele fala: olha, eu tive há 14 anos de uma experiência que eu não compartilhei, mas eu vou compartilhar, para que vocês entendam que a glória é de Deus, o louvor é de Deus, o domínio é de Deus, a honra é de Deus, tudo é para a glória de Deus. O homem não pode, não deve ser o centro de radiação da vida. O homem é alguém que foi criado, estabelecido e alcançado pelo Deus eterno. Nós somos feitos para a glória do Senhor, então somente para a glória do Senhor. Então ele começa a relatar a sua experiência no verso 4. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras invisíveis, que homem nenhum tem permissão para repetir. Meu irmão, isso é algo extraordinário. Ele viu o paraíso e ele ouviu coisas que não eram permitidas para o homem. O homem não tem permissão para repetir aquelas palavras. Algo extraordinário, visão poderosa. O homem é arrebatado até o terceiro céu. Primeiro céu são as nuvens. Segundo céu são as estrelas. Terceiro céu, o trono de Deus. Onde está o Rei dos Reis? Onde está o Deus eterno? Onde está o Reino celestial? É nesse lugar que
Paulo ouviu essas palavras invisíveis, palavras indescritíveis, palavras insondáveis, palavras extraordinárias, e tudo isso na presença de Deus, na plenitude da presença de Deus. Ele ouviu palavras que não poderiam ser proferidas por homens, mas a partir do verso 5 Paulo diz: desse eu me gloriarei, não porém em mim mesmo, a não ser das minhas fraquezas, pois se eu vier a gloriar, não serei louco, porque estarei falando a verdade. Mas eu evito fazer isso para que ninguém se preocupe comigo mais do que vê em mim ou do que ouve em mim. Paulo aqui está usando uma simplicidade muito além do que a gente possa imaginar. Ele usa uma simplicidade para dizer que participou de algo fora do comum. Ele está dizendo: olha, eu fui acontecer no céu, meu espírito eterno, eu tive uma experiência celestial profunda, mas não é por causa disso que eu vou me gloriar. Não é por causa disso que eu vou me olhar e não quero que me olhe e nem que falem de mim de uma maneira diferente. Eu não sou o cara. Eu não sou, de repente, a pessoa que algumas pessoas consideram que eu seja. Meu irmão, a gente vive numa sociedade pós-moderna, aonde esse tempo pós-moderno produziu um fenômeno chamado pós-denominacionalismo. E um dos grandes problemas desse fenômeno é que hoje, em vez de a gente ter igrejas fundamentadas na palavra de Deus, nós temos homens que usam da Bíblia, da palavra de Deus, para se projetar, para projetar a si mesmo, seu personalismo. As pessoas não estão mais fundamentadas na palavra de Deus, e sim os homens. Olhem para os homens. E aí, quando esse homem falha, porque ele vai falhar em alguma hora ele vai falhar. Quando o homem que é limitado, e aí transparece as suas limitações, transparece uma fragilidade, pode ser bem até através do pecado, as pessoas ficam escandalizadas, e aí vão embora da igreja de Cristo. Elas não vão embora daquela igreja, elas vão embora da igreja de Cristo, elas simplesmente ficam chateadas, porque estão firmados em homens. Homens são pecadores. Todos nós, sem distinção, temos as nossas falhas. Pastores e líderes, muito mais do que você possa pensar. É bênção de Deus a gente ter homem e mulher como referencial de pessoas de Deus. Mas quando transformamos esses homens e essas mulheres em semideuses, aí, meu irmão, vai surgir um problema sério. Porque não são. E as pessoas, ao verem as suas fraquezas, vão começar a correr, começar a fugir, não vão permanecer firmes. Porque os seus conceitos, as suas filosofias, seus estilos de vida, não estão firmados na palavra de Deus, mas naquilo e naquele homem. Homens falham, mas a palavra de Deus ela nunca falha. Então, em todo o tempo, a gente está sendo chamado para viver uma vida cristã, olhando somente para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Paulo diz: olha, não olhe para mim, porque eu sou falho como qualquer outro. Não ouço a voz de Paulo, ouço a voz de Jesus, porque uns diziam: eu sou de Paulo, outros diziam: eu sou de Apolo, outros diziam: eu sou de Pedro, e outros diziam: eu sou de Cristo. Paulo está dizendo que ouço somente a voz que vem de Cristo. E aí, a partir do verso 7, ele fala algo interessantíssimo, porque ele sai agora da visão que ele teve e ele vai para a dor. Ele sai do pico da visão extraordinária para o fundo da dor, da angústia profunda. Ele vai da experiência gloriosa do terceiro céu e agora ele enfrenta o nosso adversário Satanás. É isso que ele fala aqui. Assim como Cristo, quando foi batizado, a presença do Espírito Santo, simbolizado por uma pomba, encheu Jesus da plenitude da glória, e o Pai, logo dizendo: esse é meu filho amado, que comprado, após aquele momento ímpar, maravilhoso, ele é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Para quê? Para enfrentar as novas tentações, as tentações da carne, as tentações das nossas emoções, as tentações que permeiam a nossa mente. Jesus enfrenta isso para
sai da glória e vai para o enfrentamento. É a mesma realidade que Paulo nos explica aqui, só que há uma diferença. Uma diferença grande. Paulo diz: eu estava na glória. E para não desobedecer, Deus permitiu que se colocasse em mim um espinho na carne, provocado por Satanás. Olha, eu fui lá na glória, eu tive uma visão extraordinária, eu tive uma experiência extraordinária. Essas pessoas que falam de mim, que falam que eu não tive, eu fui arrebatado para cima do céu. Eu ouvi palavras que homem nenhum, pessoa nenhuma pode repetir. Mas para que eu não ficasse soberbo, para que eu não ficasse orgulhoso, para que eu não ficasse altivo, foi me posto o espinho na carne por um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Meu irmão, tem muita gente que tem muita experiência maravilhosa com Deus. Tem muita gente que tem experiência extraordinária com Deus. E quando a gente tem experiência, a gente fica animado. Essas experiências gloriosas, maravilhosas com Deus nos animam, nos fortalece, nós ficamos animados e felizes. Só que tem gente que fica tão animada, tão alegre, que pensa que é pela sua força e não pelo Espírito Santo que as coisas acontecem. Acha que é ela mesmo, sou eu sou o cara. Fui lá, vi, olhei, ouvi, coisa que eu não consegui. Tem gente que tem experiência maravilhosa com Deus e acha que após isso vai ter uma vida cheia de unção, do poder, e que vai ser sempre assim. Agora não, agora a vida mudou. Aí Paulo diz: olha, para que eu não ficasse orgulhoso, para que eu não tivesse um coração altivo, para que eu não ficasse ensoberbado, Deus permitiu que Satanás colocasse o espinho na minha carne. O homem vai dar glória para crescer o céu até a miséria do enfrentamento com Satanás, pela permissão de Deus. E essa palavra espinho, no texto original, significa estaca. É como se fosse uma farpa que entra no meio da gente, e a gente fica tentando tirar, e cada vez mais que a gente tenta tirar, ela entra. E aí, quando cada vez que a gente fica tentando tirar a farpa vai entrando. E aí a gente vai lá mais no fundo, para tentar tirar. Agora, imagina uma estátua no coração de Paulo, uma estátua que faz com que ele não consiga respirar, aonde ele diz que foi esbofeteado, e no original esbofeteado significa um tapa, mas não ele feito desse com a mão, com a parte interna da mão, mas com a parte externa. Vergonha. Esbofeteamento é uma vergonha. Então, Deus permitiu que ele fosse esbofeteado, que Satanás permitiu, Deus permitiu que Satanás colocasse nele um espinho na carne dele, para que ele não ficasse orgulhoso do que ele viu, para que ele não ficasse ensoberbado, altivo. Deus falou assim: Paulo, agora é o seguinte, eu vou baixar tua bola. Vou baixar tua bola. Vou colocar um espinho na tua cara. Tem gente que quer falar coisas que não são adequadas ao âmbito da igreja. Tem gente que não quer se submeter às regras da igreja. Tem gente que é exortada e não quer vir mais à igreja. Está arriscado de uma palavra que eu falei aqui mais forte, a pessoa ficar sensível à igreja. Eu tenho certeza que todos nós, temos experiências lindas com o Senhor. Experiências maravilhosas. Coisas íntimas mesmo. Mas isso não pode nos deixar orgulhosos. Nós temos que continuar a ter o coração humilde, subir só eterno. E a gente vai errar. Em algum momento a gente vai errar. E se a gente errar, por conta da altivez, a gente vai errar 2 vezes. Ele fala 3 vezes que o meu Senhor vai afastar-se de mim. Então ele disse: a minha graça. A minha graça. A minha graça não basta para você, Paulo.
Porque o poder ele se aperfeiçoa, não na riqueza, mas na fraqueza, de boa vontade. Paulo diz: por mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouso o poder de Cristo. Por isso, Paulo sentia prazer nas fraquezas, nos insultos, nas provações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Ele diz que quando sou fraco, para ele sou forte. Vou falar de uma experiência que eu tive, não pessoal, não foi comigo. Mas eu sempre vou num lugar onde tem uma pessoa que é crente de uma determinada igreja, e eu quase que todo dia encontro, porque faz parte do âmbito lá da onde eu convivo. E essa pessoa sempre está séria, sempre está. Parece que não tem problema, só olha para a pessoa e ela está sempre séria. Parece que não tem problema nenhum, parece que a pessoa não consegue ver o semblante nem chateado, nem feliz, é sempre deixa o semblante. Você não consegue discernir se a pessoa está feliz, se está triste, se está alegre, se não está. E está sempre com aquele semblante, mas um semblante, sabe, de fortaleza. E aí na sexta-feira, na quinta-feira, eu estava passando assim, a pessoa ficou na sala e falou assim: está tudo bem? Eu tive um problema e quis desabafar comigo. Aí eu entrei, e eu já disse essa na quarta-feira, eu entrei, foi resposta de Deus para minha vida. Eu entrei e ele falou: olha, aconteceu algo comigo. Eu nunca chorei, eu estou trabalhando aqui há tantos anos, eu nunca chorei na frente de ninguém. Eu caí no lágrima. Eu chorei por causa disso. Eu comecei a rir. Eu falei assim: poxa, eu estou feliz com você. Por quê? Eu falei: eu estou feliz com você. Porque você demonstrou sua fraqueza. Estou feliz pela sua vida. Estou feliz em saber que você chorou. Não tem vergonha nisso. A dignidade no seu choro. Você mostrou o que você estava sentindo. Deus viu o teu choro lá no alto. Deus olhou. Você pode ter certeza que Deus te compadeceu. E aí eu tive a oportunidade de falar o que eu queria falar. Daqui 9 anos eu tive a oportunidade de falar. Toda vez que eu passo, você sempre está com a mesma fisionomia. Parece uma rocha. E que bom que você chorou. Que mostrou a sua fraqueza. Eu falei para a pessoa: eu choro demais. Eu choro muito. Às vezes as pessoas não creem, mas eu choro muito em casa, choro muito na rua, às vezes no ônibus eu começo a chorar. Mas eu chorar no sentido de, sabe, de estar fraco mesmo, pedir para Deus: Senhor, cuida de mim. O que eu fiz? Eu errei. Senhor, me perdoa. A primeira pessoa que eu peço perdão de qualquer coisa é para o Senhor. Porque depois que Deus perdoa, eu fico mais tranquilo, eu posso pedir perdão para todo mundo, eu fico aliviado no meu coração. Eu estou para fazer algo que eu já falei com a minha esposa que eu vou fazer. Que se eu falo com uma pessoa, ela não vai tentar uma pessoa boa. Mas o perdão ele alivia. O perdão ele alivia a nossa vida. Mais a quem sofreu do que a quem fez sofrer. O perdão faz parte da vida de um crente, de um cristão. Então hoje a gente pode ter experiências boas, experiências de terceiro céu, experiências maravilhosas, ser usado, fraco, de forma poderosa, mas a gente pode também ter o nosso espinho na carne. Em algum momento a gente vai sofrer. A nossa vida cristã é feita de dons maravilhosos, visões extraordinárias, momentos esplendorosos, mas também é feito de muito sofrimento. Muito sofrimento, muita dor. O que a gente tem que entender é que, assim como Paulo, vai fazer parte. Essa é a dor da vida do cristão. Só que a nossa diferença para as pessoas do mundo é como a gente se porta em relação a quando a gente está bem e quando a gente está mal. A quando a gente teve uma experiência maravilhosa com Deus e se sente bem, fortalecido na palavra, e quando a gente está fraco.
cansado, querendo largar tudo, chutar o balde. A nossa caminhada é assim, momentos de experiências gloriosas, momentos de grandes aflições. Mas seja nas grandes revelações de Deus, através da sua palavra em nossa vida, seja nas aflições, o que importa é que eu e você somos irmãos, somos do Senhor, somos igreja, devemos nos amar pelo amor que Cristo tem por nós, a mesma compaixão. Isso é maravilhoso. E quando a gente deixa Deus trabalhar isso na nossa vida, como isso alivia a nosso coração? A gente anda com peregrino nessa terra, mas um dia a gente vai se encontrar com Ele. Enquanto isso, a gente vai passar por essa dor de momentos maravilhosos e de momentos de aflição. Mas uma coisa é certa: uma coisa você tem que aprender no momento da experiência boa, da experiência extraordinária e do momento ruim, do enfrentamento até com Satanás, que a graça do Senhor já nos é suficiente. Esse que Paulo ensina. Olha, você vai passar por picos e coisas maravilhosas e por grandes aflições, mas a graça do Senhor, a graça de Deus, não basta tanto para um momento quanto para o outro. Essa graça que nos sustenta, que nos mantém, é a graça de Deus. Fecha teus olhos sobre a tua cabeça. Louvado e engrandecido seja o seu santo nome, Senhor. Tu és o Deus dessa igreja, da nossa vida. Tu és o Senhor de cada um de nós. Graças a Deus, Senhor, porque Tu és o Deus que nos ensina. Nos ensina a amar, nos ensina a perdoar, nos ensina a ter experiências reveladoras e nos ensina a passar por momentos de aflição, aonde o Senhor apenas entrega a sua graça, aonde o Senhor entrega apenas a sua misericórdia e a sua compaixão para nos ensinar que isso já nos é suficiente, para nos ensinar que a nossa vida já basta a suficiência da tua misericórdia e graça, da misericórdia que é renovada a cada manhã, da compaixão que despedia em todo momento sobre nós, sobre essa graça abundante e maravilhosa que reina sobre a nossa vida em todo o tempo. No momento da experiência boa, da experiência maravilhosa, sobrenatural, mas no momento do fundo do poço, aonde nós às vezes somos colocados lá para aprendermos a tratarmos com as aflições, e o Senhor mesmo que nos coloca nesse lugar. Às vezes é um lugar escuro, às vezes é um lugar tempestuoso, em que nós somos aperfeiçoados. É no momento da nossa fraqueza, onde nós somos trabalhados para entendermos que a força vem de Ti e que é Tu o sustentador da nossa vida. Então, nós iremos sofrer, iremos penar e iremos ter experiências maravilhosas, mas o entendimento não só. A Sua graça, ela já nos é suficiente. A Sua graça já nos basta, mesmo com uma estaca no coração, esbofeteado pelo inimigo. Paulo continua falando ao seu amor da Sua graça. Paulo, por amor à Tua palavra, continua a propagar, mesmo sabendo que havia falsos apóstolos, falsos profetas. Paulo continua a ministrar, ele não desistiu, porque ele não olhava para o homem, ele olhava para o Senhor. Ele aprendeu com a sua caminhada de vida que ele não deveria olhar para o homem. Ele ficou vários anos da sua vida olhando para o homem, como judeu, olhando para a lei, olhando para a justiça da lei. E após o encontro maravilhoso que ele teve com o Senhor, ele aprendeu a olhar a misericórdia e a compaixão. Começou a olhar cada pessoa de uma maneira diferente. Começou a procurar a ter o Senhor como referencial e a imitar o Senhor. Ele não teve vergonha de falar.
que imitava o Senhor, que nós sejamos imitadores também de Cristo, que a gente possa também entregar a nossa vida de uma maneira plena para ter essas experiências boas ou afetivas, mas entendendo que o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, a sua compaixão é suficiente. Então, a nossa vida nos guarda, nos abençoa, nos protege durante esse tempo. Que nós possamos não sermos orgulhosos nem altivos no momento bom, e também não sofrermos tanto e sermos tão afligidos a ponto de sucumbirmos a angustiantes vontades. Toma a nossa vida em tuas mãos, é o que nós pedimos e fazemos isso em nome de Cristo Jesus. Todos digam amém.